E aí, parente, beleza? Hoje eu vou te explicar como você faz uma placa de bebedouro. Isso mesmo. E aí, parente, beleza? Hoje eu tô aqui para mostrar para você como você faz uma placa para fazer um tanque de peixe, tanque para criação de peixe. Então eu vou falar para vocês como é feito o concreto, a estrutura, as ferragens que é colocada numa placa para fazer um reservatório de 500 mil de litros. Isso mesmo, uma placa resistente que vai durar muito, tem muitos anos mesmo. Nesse vídeo você vai aprender. Então fica comigo até o final que eu vou te explicar certinho como faz uma placa de bebedouro aí, beleza? Para você estar fazendo bebedouro na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda aí. E lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dê seu like, compartilha, comenta aí, ó, para que esse canal possa crescer e a gente conseguir ajudar mais pessoas. Beleza, parente? Então vamos lá, vou te explicar agora como se faz uma placa de bebedouro. Você tá vendo que os ferrinhos tá tudo jogado pro lado da sujeira aqui, ó? Por quê? Porque lá vai andar o carrinho, ó. Então seria bom você colocar tudo aqui, ó. O que acontece? Nós colocamos assim, ó. 4 ferrinhos fica aqui, ó. 4 ferrinhos grandes e 4 ferrinhos pequenos, tá vendo? Então lá tá vindo o carrinho tá vindo cheio. Então é um carrinho cheio para cada placa. Então vou te explicar como é que funciona. Vai jogar aqui o carrinho. Vai tomar o carrinho aqui, ó. Então um carrinho desse é uma placa certinha. Traz ele cheio. Agora vai espalhar aqui nas placas. Tem quantos dias você está trabalhando com bebedouro? Mais ou menos 2 meses e meio. Mas fazendo bebedouro mesmo, assim, ó, a placa... Essa aqui é a primeira. É a primeira placa que você está fazendo? Isso. Aí você vê o Flávio fazendo, você já pegou jeito? Então, isso aqui é a primeira placa que ele está fazendo. Você vê que não é difícil. Lá, coloca o ferrinho, colocou o primeiro ferrinho, certo? Ele já está craque já. Ele viu o meu cunhado fazendo ali de lava, já pegou jeito. Você vai botando, você bate ali com ela. Bateu, aí você ajeita o cantinho dele certinho, aqui ó, ajeita o cantinho dele certinho, tá vendo? Tá tamanho, aí você vai jogando o concreto pro lado, até dar a altura do outro. E assim que faz placa, é muito simples que faz, tá vendo? Coloca um carrinho de massa, baixa o ferrinho para o ferrinho amarrado, para não correr, você tem que colocar a massa, coloca o ferrinho, aí você vem com a massa, tá vendo? 2 meses que ele tá na firma aí, ó. Ele vai observar, é a primeira vez que ele vai fazer placa. Esse é fácil, né? Pronto, tá feita a placa, isso aí, ó. Agora ele vai mudar os... E agora ele vai mudar os toquinhos, tá vendo? Tá os toquinhos ali, ó. Aí ele vai jogar um pouco ali, ó. Vai jogar um pouco de concreto para os toquinhos não... Vai jogar um pouco de concreto ali, agora vai tirar os toquinhos e colocar os toquinhos para lá. Então agora vai colocar os toquinhos lá, tá vendo? Vai lá de trás, ó. Vai pegar o outro e colocar tudo lá, no carregar para poder. Esse aqui já não corre mais, porque tá cheio de concreto, tá vendo? Ele tá, vai colocar no outro lado, vai jogar o concreto no arredaço, vai ficar aqui também só, tá vendo? Pronto, agora coloca os ferrinhos e faz tudo de novo. Essas placas aqui já estão feitas, o que vai acontecer com elas? Aqui nós vamos queimar. Você está vendo que a água está subindo? A água vai subir, a gente
vai passar a colher, tá vendo? Vai passar a colher para queimar ela, para deixar lisinha e para deixar elas cozinhando. Outra coisa que você não pode esquecer, deixa eu ter concreto no meu rosto aqui. Outra coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum é o que? Quando você fazer essas placas, quando ela estiver seca, você tem que jogar 3 vezes água nela, de manhã, na hora do almoço e de tarde. Por que tem que jogar água nas placas se elas têm que secar cada vez mais? Porque quando você joga água na placa, você não desidrata ela. Se você não jogar água nela, o que acontece? Vai secar muito rápido e vai trincar tudo. Por quê? Em grosso modo, a água ajuda o cimento a cozinhar, a se tornar mais resistente. Quando você não joga água, a placa vai desidratar muito rápido com sol quente e o cimento não vai agir como ele deveria agir se ele tivesse água. Então o cimento ele age com água. Quanto mais ele cozinhar na água, mais duro ele vai ficar. Então é necessário você aguar 3 vezes por dia. Tanto a placa do bebedouro, como a placa do reservatório ou como a placa para fazer o tanque de peixe. Essa placa que você está vendo aqui é a placa de reservatório. Então essa estrutura dessa placa é até para 1 milhão de litros. Então nessa fazenda a gente vai fazer ali um reservatório de 300 mil litros com essas placas aqui. Só que para peixe a gente vai fazer uma estrutura de placa para peixe até 100 mil litros. E o que a gente vai usar? Você está vendo isso aqui, ó? Essa aqui é uma forminha de madeira, onde vai esses ferros aqui, tá vendo? Ela é encaixada aqui, ó, desse jeito, tá vendo? Os ferros entram aqui no buraco, tá vendo? E elas vêm e encostam aqui, ó. Elas vêm encostar aqui, ó. Certo? Aquela madeira lá. Então assim que funciona. Só que essa placa aqui, ela tem 7 centímetros de espessura. E esse ferro que a gente usa aqui, ó, é esse ferro aqui, ó, 5,16, ó. Então a gente não vai fazer dessa grossura as placas para tanque de peixe e nem vamos usar esse ferro que é caro, que é o 5,16. A gente vai usar esse ferro aqui, ó, que é o 4,2. Olha a diferença de um ferro para o outro. Esse aqui que é o 4,2, nós vamos usar esse ferro aqui que é 4,2 e nós não vamos usar esse 5,16, certo? Por quê? Porque a estrutura da placa que a gente vai fazer para tanque de peixe é até 100 mil litros. Então agora você vai anotar as medidas que você vai precisar, certo? Essa medida aqui, ó, essa aqui tem 1,50, ela vai aqui, tá vendo? Ela vai aqui, ó. Então essa daqui, ela tem 1,50, tá vendo? 1,50. Você vai precisar de uma régua dessa daqui. Dessa distância aqui, ó, são de 13 centímetros, ó. 13 centímetros, vou furar o outro com 13, vou furar o outro com 13. Só que a espessura dela é 7 centímetros. Você não vai fazer de 7 centímetros, você vai fazer de 5 centímetros. Essa aqui é de bebedouro, tá vendo? Você vai fazer de 5 centímetros, a diferença. Então você vai fazer aqui 13, 13, 13, 13. Furou até dar lá, entendeu? Vai ficar certinho, 13, 13. A cada 13 centímetros você faz um risco, 13 centímetros você faz outro risco, certo? Só que a espessura vai ser essa aqui, ó. A largura, essa largura aqui é 5 centímetros. Você tá vendo esse ripão que vai aqui, ó? Você vai usar esse ripão também, ó, porque é ele que vai encaixar aqui a placa, tá vendo? Ele que vai encaixar a placa. Então esse ripão aqui, você vai cortar ele com 1,60. Esse ripão, você vai cortar ele com 1,60, tá vendo? E esse outro encaixa aqui. Aqui vai um preguinho, tá vendo? Aqui vai um prego, para essa aqui encaixar aqui, ó, porque para quando você jogar um concreto, ela não vem pra cá, ó. Então aqui tem um preguinho, ó, você vai encaixar ela aqui assim, tá vendo? Aí ela não vem pra cá porque ela tem um prego aqui, ó. Esse prego atravessa de um lado pro outro. Você pode pegar um prego aí, ó, pregar ela, um prego grande que atravessa de um lado pro outro, fica uma beirada de cada lado. Uma beirada aqui, uma beirada aqui, tá vendo? Aí o concreto não vem pra cá. Então esse aqui tem que ter 1,60, 1,60 de tamanho. Só que o prego aqui, ó, vem com 1,45. Você vai medir você vai pregar um prego aqui, ó. Colocou o prego aqui, aí você mede 1,45 até no outro lado você prega outro prego. Por quê? Porque esse aqui é 2,5, ó. A espessura aqui é 2,5 cm. Então você vai colocar pro lado de dentro, vai roubar um pouco, né? Colocou 2,5 cm aqui, 2,5 cm de lá, 1,45, a placa vai ficar com 1,40. Deu pra entender aí, né? Esse ripão aqui, ó, esse aqui já é de 5 centímetros. Esse aqui é de 7. Aquele que eu te mostrei, aquele grandão lá, ó, que atravessa lá, ó, ele é de 7 centímetros. Você vai usar um de 5 centímetros. E desse prego aqui, ó, até esse outro prego aqui, ó, 1,40. Perdão, 1,45. Por quê? Quando você colocar isso aqui, que é 2,5, ó, 2,5 de cá e 2,5 de lá, esse vão aqui vai ficar com 1,40. Entenderam?
Então esse aqui é de 5 centímetros de largura, ou de altura, 5 centímetros de altura, 5 centímetros de altura. Não vai usar esse que é 7, entendeu? E é 13, 13. Calculou 13 aqui, 13 aqui, 13 aqui. Então beleza, tá explicado, né? Notou aí? O ferro que você vai usar, esse ferro aqui é 4.2. Esse é o 516, que é esse que tá usando aqui, tá vendo? Você vai usar o 4.2. Mesma coisinha das placas. A diferença vai ser a grossura das placas e o ferro, tá vendo a diferença de ferro? 516, 4.2. Você vai usar o 4.2. Mais barato e consegue suportar a quantidade aí de até 100 mil litros de água, beleza? Já, mas quantos ferros a gente vai usar desse aqui, ó? Desses que vai aqui para amarrar, que vai sobrar a ponta, você vai cortar ele com 1,70. Dessa ponta aqui, na outra ponta ali, ó, 1,70. Essa barra de ferro é 1,70. Ela vai passar um pedaço aqui, ó. Ela vai passar 15 centímetros aqui e 15 de lá. Como ela tem 1,40, com 15, 15 dá 30, vai para 1,70. Ela vai passar aqui, entendeu? Para você poder amarrar ela. Então são 10 ferros desse aqui, ó, nessa aqui, ó. São 10 ferros. São 10 ferros na horizontal, ó. Na horizontal, na placa aqui que vai amarrar. São 10 ferros. Que vai amarrar ela na outra vai forma, certo? Desse aqui é 10 ferros e vai aqui que sobra a ponta. A gente vai colocar 10, como esse é mais fino, é mais barato para ficar bem seguro, a gente vai colocar 10 ferros. 10 ferros aqui e 10 ferros assim e 10 ferros assim. Desse aqui você vai cortar com 1,48, tá vendo? A placa é 1,50, então você vai cortar desses ferrinhos aqui, ó, 1,48 para ficar um pedacinho, tá vendo? Então 1,48 m os que vai em pé, na vertical, vai ficar dentro da placa e você não vai ver o ferro. Você vai cortar com 1,48. Desse que vai que travessa aqui, ó, você vai cortar ele com 1,70 para sobrar ponta. 10 ferros assim e 10 ferros assim. A espessura vai ser 5 centímetros. Quando você for fazer uma placa de tanque de peixe nessa medida que eu passei para você e nessa espessura de 5 centímetros, com isso você vai conseguir economizar 30% do valor que você gastaria para fazer uma placa dessa. Entenderam? Então você entendeu a medida que eu estou passando para vocês? A medida é essa: 1,40 por 1,50. Ela é 1,40 aqui por 1,50 aqui, ó. Essa parte aqui fica em pé. Ela fica em pé, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui vai no chão, ó. Essa parte lisa vai no chão e esse aqui vai ficar em pé, vai amarrar um ferrinho no outro. Então essa placa você tem que fazer com 1,40 de largura, de altura 1,50. Então você anotou as medidas aí? Então isso aqui vai economizar muito para você. Mas para fazer tanque de peixe, na tabela você vai ocupar até 100 mil litros. Você não faz mais de 100 mil litros que não vai aguentar, beleza? Então até 100 mil litros você pode fazer com essas medidas que eu te dei, que com certeza vai ficar top. Essas medidas que eu passei para você, até 100 mil litros. 5 centímetros de espessura, 1,40 por 1,50, que é esses ferrinhos finos. Mas já, e como que eu vou fazer a coluna? Porque se a placa vai ficar fina, se eu usar aquela coluna grossa, quer dizer, toda a economia que eu vou fazer vai acabar quando eu fazer as colunas. Por quê? Porque as colunas é muito grossas. São essas daqui, ó. Essa aqui é a chapa de ferro, tá vendo? Então o que que acontece? Une na outra, ó, é duas partes, une na outra. Só que quando você coloca essas formas em pé aqui, ó, quando você coloca essas formas em pé, um do lado da outra, aqui dentro vai um traço de concreto. O que que é um traço de concreto, Jean? É 2 carrinhos e meio de areia, 2 carrinhos e meio de pedra e um saco de cimento e 1 litro de vedacite. Então é muito. Agora eu vou te mostrar uns canos para você. Dá uma olhada nessa imagem. Esse cano que você vai fazer aí é umas coluninhas menor. Um traço daquele, 2 carrinhos e meio de pedra, 2 carrinhos e meio de areia, você faz quase 3 colunas. Então fica mais barato para você. Tá vendo essa imagem? Então essa imagem é desse cano que você vai usar. Esse cano é um cano usado muito em rede de esgoto. Às vezes tem um quebrado a pontinha, eles vão jogar fora, vai descartar. Ou você consegue comprar mais barato no depósito, porque ele é bem mais em conta do que aquela chapa de ferro. Porque se você for comprar uma chapa daquela de ferro ali, ó, ferro 14, é muito caro. Então um par daquilo ali, você compra 3 barras de cano. 3 barras de cano é o suficiente para você fazer aí umas 6 colunas. Então você vai, então em vez de você fazer uma coluna só com aquela de ferro ali que vai gastar muito mais, você compra esse cano, corta ele no meio, nessa medida que eu estou passando para você, e você vai conseguir fazer uns 6 par de forminha
para você fazer esse coluna do tanque de peixe. Lá no meu curso tem uma tabela específica de material que você gasta para fazer até um reservatório de 500 mil de litros. No meu curso tem um bônus de como fazer esse tipo de placa aí para tanque de peixe até 100 mil litros, todo especificado. Se você quer fazer um tanque de 30, 40, 50 mil litros, vai ter tudo especificado lá, o quanto de material que você tem que comprar para você conseguir fazer esse tipo de tanque. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado como que você faz essas placas para você estar fazendo na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda e ter uma economia. Com esse tipo de placa você vai economizar 30% e com certeza vai poder te ajudar aí. Tranquilo? Então como é que funciona? Planeia o chão, planeadinho com a enxada, passa régua, mas vou explicar para vocês por cima. Planeamos aqui, ó, tá vendo? Planeamos, jogamos na lona, coloca os ferrinhos aqui para segurar a lona e depois você vem com as madeiras. Para que serve essa linha? Para você colocar as madeiras e sair retinho, entendeu? Para você colocar as madeiras e sair reto aqui, ó, para você não se perder, ó. Tá vendo? Então são duas pistas, fizemos um aqui. Terminar de secar, a gente vai tirar algumas madeiras dessa e vai jogar para cá, ó. Quando nós terminar aqui, depois do almoço a gente vem lá já desenformando, colocando para cá, esticando a lona para poder fazer o restante das placas. Certo? Então vem aqui, você tá vendo que a estrutura da grade aqui tá tudo pronto, ó. Tá vendo? Ó, tudo amarrado, tudo amarradinho, né? Tudo amarrado, ó. A gente chama de gaiolinha, ó. As gaiolas tá tudo amarrado. Mas já nos outros vídeos você fala que você não precisa amarrar. Você pode jogar os ferros direto, você não precisa amarrar. O que acontece de você, os de acima de 400 mil litros, a gente amarra, faz as gradinhas, por quê? Porque para ficar mais rápido, para ficar mais prático, e outra, vai ficar mais seguro o serviço. Porque vamos supor que você joga aqui o concreto, isso aqui chega a arredar um pouco, vai ficar fraca a estrutura. Até 300 ml tranquilo, você pode até deixar de colocar uma dessa, ou colocar uma junto da outra, beleza, entendeu? Mas de acima de 400 ml é muito peso, é muito peso nas placas, então nós precisamos que esses trem não arrede e que elas ficam onde tem que ficar. Então por isso que a gente dá um pontinho nela no arame. Mas como aqui nós precisamos fazer o negócio garantido mesmo e não pode haver erro, então a gente fez a gente ponteia elas para que elas não fogem na hora de colocar o concreto. Não que as outras aconteça isso, mas é uma garantia a mais porque é 500 mil de litros, é muito peso. Quando você vê ele cheio, você fica pensando, meu Deus, por que eu não reforcei mais? É sempre assim. Então lá naquele monte lá, nós está com o restante lá tá os restantes já feitos, nós fizemos tudo lá, ó. Lá tem mais de 40, lá tem mais de 40 gradinhas dessa já pronta. Primeira placa aqui, ó, então você faz o que? Faz um carrinho. Então você despejar 3 carrinhos para... Aqui que você faz? Você puxa na enxada, você não acabar com a coluna, porque é muito concreto, então tem que você ficar puxando na colher. Mais gente aqui é pouco. Você puxa na enxada assim para não estragar a coluna, senão você não aguenta no final do dia. Grade aqui, ó. Onde pegar mais alto um pouco, vai colocar a grade. Onde pegar mais alto um pouco, você dá uma batida para ficar os ferros aqui do mesmo tamanho. São ferros de 1/4, ó. São 10 aqui, ó, e 8 do lado de dentro. 8 vai ficar escondido no concreto e 10 os pontos que vai ser para você amarrar, ó. 8, 10. 2 carrinhos, 3 carrinhos, até 3 carrinhos dá para colocar, ó. Aí ficou alto que você dá uma batidinha, ó, para enterrar bem, ó. Aí outra metade que você vai acabar de encher, ó. Essa outra metade que você acaba de encher, tá vendo? Então agora aqui nós vamos encher na pá, porque falta pouco, ó. Quando coloca 3 carrinhos falta bem pouquinho mesmo, você só põe umas 3, 4 colherzinhas de pá de concreto, já enche. Pega aqui, ó, tô colocando aqui, ó. Quando você joga 3 carrinhos, aí você põe só umas 2, 3 colheres de pau. Quando você joga só 2, vai dar um pouco mais de
trabalho, mas o certo é jogar 3 carrinhos. Pode ver se está. Espalhando aqui com a colher, ó. Aí você vem com a régua. Vem com a régua aqui, puxa um pouco, aí você volta um pouco colocando o que tá faltando. Então é isso aí, depois que você passa por aqui, ó. Aí você vai deixar ela dar uma secadinha. Aí você vem, ó. Aí você vem e você passa a colher. Como é que fica lisinha, bonita. Ô formiguinha, vai embora daqui senão você morre. Você tem que esperar a água descer da placa, ó, pra você vir alisando, tá vendo? Ó como é que tá aqui, ó, ó como é que fica, ó, lisinho. Então todas elas vão ter que fazer assim, tá vendo? As 2, 3 primeiras tá pronta, aí você vem fazendo assim que ela fica meio croada. Já, e qual é a quantidade de material que eu uso para fazer o concreto? Funciona assim, ó, 30 pá de areia, 30 pá de areia e 33 pá de pedra, um saco de cimento e 1 litro de vedacite ou impermeabilizante. O que a gente usa aqui é o vedacite, mas você pode usar outro impermeabilizante aí. Então a quantidade aqui, 30 pá de areia, 33 pá de pedra. Não coloca mais pá de pedra nem de areia, por quê? Porque as placas é o coração do reservatório, é ela que vai sustentar todo o peso. E não compensa você ter que trocar uma placa de um reservatório de 500 mil de litros, porque não estoura só uma placa. Se chegar a quebrar uma placa, ela vai arrastar as outras. Por quê? Porque elas são todas ligadas em ferro, para você não ter esse tipo de problema e não ter prejuízo. Fazer placa é calma, é tranquilo, não precisa correria, por quê? Porque se uma placa sair mal feita, vai estragar todo o resto do seu serviço. Então tome muito cuidado com isso, beleza? Então é isso aí, parente, te espero até no próximo vídeo.